Chegamos ao final de 2020, finalmente, vocês vão estar assistindo aí em 2021 esse vídeo, mas como vocês podem ver, chegamos com mais cabelo, chegamos com mais mágoas, com mais dores, sem vacina, mas com filmes brasileiros ótimos e a gente vai fazer uma seleção supimpa aqui hoje. Esse ano o cinema brasileiro é um sobrevivente como eu, Natan e todos aí que estão assistindo esse vídeo. Lembrando que essa é a nossa humilde opinião das coisas que a gente assistiu e a gente curtiu aí ao longo de 2020. Então, antes de começar esse vídeo, já aproveita, já se inscreve, já curte aí o vídeo e é nóis, bora lá! Pois é, Éder, eu tenho até medo de imaginar o que vai ter no cinema brasileiro de 2022, porque esses filmes aqui são a safra de filmes que foram produzidos antes de 2018, antes de pandemia, torçamos. Mas, antes de começar a falar a nossa lista, a gente precisa deixar claro aqui os nossos critérios que usou para escolher os filmes que vão compô-la, né? Então, para começar, longas-metragens a gente só considerou filmes que estrearam comercialmente esse ano, enfim, tanto em plataformas digitais quanto nos cinemas, né? Que sobrou de cinema. Então, por exemplo, Vento Seco é um filme que a gente amou, mas a gente não vai considerar aqui. Mas para médias e curtas a gente considerou filmes que passaram só em festivais, porque muitos deles acabam não estreando comercialmente, então é uma oportunidade também da gente apresentar filmes novos para vocês. O curta-metragem ele é muito importante para o cinema brasileiro, ele também é cinema e ele tem que ser levado a sério da mesma forma, tá? Tem muitos filmes de qualidade, tem muitos diretores curta-metragistas que estão há um tempo no mercado e que fazem coisas belíssimas. Então, quando a gente fala de enaltecer o cinema brasileiro, a gente está falando de enaltecer os longas, mas também de enaltecer os curtas, de enaltecer os médios, porque muitos diretores que hoje fazem longas começaram nos curtas-metragens. E não é que o curta-metragem vem antes do longa, não. Tem diretores que só fazem curta-metragem e também tem o seu valor, que é muito especial. Para nossa lista aqui, então, a gente assistiu a pelo menos uns 30 longas-metragens, fora aí uma porrada de outros curtas. Então, assim, é a seleção da seleção para vocês aqui. E já deixo avisado que desses 10 filmes, 7 deles lidam de alguma forma com um debate racial. Então acho que é muito sintomático aqui para o nosso ano de 2020 a gente ter tantos filmes que espelham isso no cinema. Bom, mas antes de a gente começar a lista de fato, vale dizer que são apenas 10 posições, então alguns filmes acabaram ficando de fora. Então a gente queria reservar aqui um espacinho só para mencionar o nome dos filmes que valem a pena também ser assistidos caso você tenha um tempinho a mais. Então são eles: o Até o Fim, o Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, o Sol, Alegria e os 7 Dias em Maio. São todos filmes que eu considero que tem coisas bastante interessantes, outras que eu já particularmente não gosto muito. Eu cheguei a escrever alguns pitacos aí no nosso Letterboxd, inclusive vários dos filmes que a gente vai citar aqui, ou a gente tem comentário no Letterboxd, ou a gente fez vídeo aqui no canal, então eles vão aparecer ou na cartelinha, quando a gente estiver falando dele, e também a gente vai deixar aqui na descrição o link para você chegar, caso você se interesse um pouco mais por eles. Primeiro eu gostaria de dizer que eu sou outsider, porque acho que eu sou uma das poucas pessoas que assiste filme e não tem Letterboxd. Eu não tenho, gente, então vocês não vão me achar por lá. Minhas duas menções são Meu Nome é Bagdá e Domicílio Incerto, que foi um filme bastante interessante, aí, um média-metragem, que veio de um experimento, de uma instalação online que chamava Experimento Odradek. Bom, a gente também não pode deixar de citar os filmes negativos, aqueles que deram meio ruim, né, que a gente não gostou. O primeiro deles é Fim de Festa, Três Verões e, por último, aquele que a gente menos gostou, que foi o Casa de Antiguidades. Você tem aí mais alguma menção que você queria fazer, Nathan? Não, na verdade esses são de fato os meus destaques negativos, são filmes que eu não gosto de quase nada deles, a gente fez vídeos, vão estar aqui também na descrição, ou se não, o texto. Mas aí também tem vários outros filmes que a gente assistiu e que só achou mais ou menos, inclusive aí o nosso candidato a uma vaga de filme estrangeiro ao Oscar, que é o documentário do Babenco. Eu acho que é um filme... Enfim, eu acho que tem outros melhores, mas também talvez eles não fossem muito a cara do Oscar. Mas feito todo esse preâmbulo aqui, a gente pode de fato entrar na lista com o nosso 10º lugar. Bom, e o 10º lugar da nossa lista se chama Cidade Pássaro. A premissa basicamente do filme é de um nigeriano que vem para a cidade de São Paulo buscar o seu irmão que está desaparecido há muitos anos, sem deixar a cidade de São Paulo de lado, porque ela também é um personagem do filme. A gente discutiu aqui até na crítica sobre a gente enxergar a cidade de um ponto de vista diferente, porque a gente passa todo dia por esses pontos e às vezes acaba não tendo esse olhar. E o filme tem essa preocupação de trazer isso pra gente. Então, para quem, por exemplo, nós, né, eu e Natan, que moramos na cidade de São Paulo, foi
interessante ver a cidade através do olhar do diretor. Eu vejo muitos ecos ali com aqueles filmes ode às cidades, né? Então, o Berlim, Sinfonia de uma Cidade, o São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole. Eram filmes ali que exaltavam essa modernidade, essas máquinas, essa coisa muito acelerada. E o que eu acho que o Cidade Pássaro consegue fazer é meio que modernizar aquela roupagem que a gente tinha, que focava só nas massas, né? Aqui a gente, na verdade, vai, de fato, explorar as identidades, a diversidade, a intimidade desses personagens que muitas vezes acabam sendo apagados, acabam sendo esquecidos, quanto mais a gente trata, inclusive, de imigrantes aqui no nosso país. Então eu acho que se aqueles filmes da metrópole do século XX queriam mostrar como essas cidades evoluíram, eu acho que a metrópole do século XXI mostra como as cidades se tornaram pontos de encontro, pontos de sociabilização desses personagens todos. Eu acho que isso é muito bonito que o filme faz. Bom, e pra quem se interessou, esse filme aí, ó, tá facílimo de achar, é só acessar a Netflix, dar play, ser feliz e bora lá. E aí o nosso nono lugar é um curta, o primeiro aqui da nossa lista, né? É um curta curtíssimo, ele tem 5 minutos e ele trata de um tema bastante pesado, né? O diretor, ele basicamente revisita uma foto ali com rostos riscados de várias pessoas que abusaram dele quando ele era criança. Bom, eu queria dizer que esse foi um filme bastante impactante pra mim, né? Como você disse, ele é curto, sucinto, direto. E eu acho que a ideia é muito boa porque ele consegue trazer essas memórias muito dolorosas através de uma foto. Né, e ele vai mostrando pontos da foto, então eu acho que foi uma forma sutil e uma forma ainda assim muito potente dele trazer um tema tão pesado, um tema tão difícil de lidar, ainda mais pra ele, né, que sofreu esses abusos. Não, cara, eu lembro de ter recomendado esse filme num dos segmentos aí do 20 Recomendar, de algum dos vídeos que a gente fez, em que eu relacionava esse filme muito ao Godard, né, num dos curtas que ele fez, que também é bem pequenininho ali, que chama Je vu Salut Sarajevo, ou Je vu Salut Sarajevo para os nossos compatriotas brasileiros, né? Ele também acessa uma única imagem da Guerra do Sarajevo e traz à tona vários dos traumas que estavam envolvidos por trás daquela foto, né? E você vê que no Godard, que é um trauma coletivo, né? Um trauma de uma guerra inteira, aqui a gente vai para um trauma bastante particular, mas não menos potente. Então, assim, é um filme que eu recomendo fortemente, ele tá no canal do Vimeo, do diretor, então a gente vai deixar também aqui na descrição para vocês assistirem. Uma ressalva que vale ser citada aí é a questão de pode trazer alguns gatilhos para você, eu não sei se passou por alguma situação, enfim, semelhante, então é um filme aí, né, para você ver com cuidado, pensar bem. E o oitavo lugar da nossa lista é o filme Vermelha, que ele é um filme bem naturalista, que acompanha uma família de Goiânia com suas relações bem duras e secas. Ele acompanha aí 2 amigos que vivem entre tapas e goles de cerveja. Bom, então como o Éder disse aí, né, é um filme bastante duro até para se assistir. É um filme curto, até ele tem 1h10, mas ele demanda uma atenção porque as coisas vão acontecendo bem aos poucos. Mas o que eu acho mais fascinante nesse filme é a relação dos corpos, especialmente desses 2 amigos, né? Eles estão ali num núcleo familiar, mas eu gosto muito como eles se interagem, né? E muitas vezes, como o Éder disse, eles estão meio que se estapeando no chão. Você vê ali que tem aquela coisa da degradação do corpo, que eles são 2 corpos velhos, mas ao mesmo tempo eles querem se manter muito jovens, e o tempo inteiro eles têm que fazer coisas, e ao mesmo tempo que eles brigam, depois numa outra cena, eles estão ali se ajudando contra outras inimizades. E aí você vê que tem, por exemplo, uma personagem da família que até transa, mas o sexo também é super desgostoso. Então você vê que são corpos que não tem muito prazer, que parece que estão meio mortos ali, mas que eles precisam continuar existindo porque, enfim, essa é a vida, vamos seguir adiante, né? Uma região ali de Goiânia hiper masculina, hiper heteronormativa, em que a forma como eles têm para demonstrar o afeto uns aos outros é de uma forma muito crua, meio mortificante, assim. Bom, infelizmente agora, neste momento em que o vídeo foi gravado, esse filme ele não está disponível em lugar algum, ele estava no YouTube, ele ficou por meses no YouTube que o próprio diretor disponibilizou, então provavelmente em algum momento talvez aí ele disponibilize novamente pra gente poder assistir, tá bom? Bom, Todos os Mortos é um filme que acompanha aí a decadência de uma família branca, né, escravocrata, logo após a abolição da escravatura no finalzinho ali do século XIX, mas antes do período da Primeira República. Então tá naquele intervalo que as coisas não se definem muito bem e nem mesmo qual que é o lugar desses personagens brancos nesse novo mundo. Bom, e como mesmo o Nathan citou, o filme se passa em um período após a abolição do período escravocrata, né, bem entre aspas, né, porque a gente sabe que os negros eles foram, enfim, libertos, novamente entre aspas, só que eles viviam à margem, ainda viviam muito à mercê dos brancos, dessas famílias que ainda mantinham
o poder através do dinheiro, né, e social também. Esse é um período muito importante até para a gente entender muitas relações ainda atuais no nosso país. É um período que pouco se fala, é um período ainda que ele ainda é muito invisibilizado. Então o filme, acho que é interessante ter esse filme para trazer e falar um pouco aí sobre essa era. Esse foi mais um filme que a gente fez vídeo aqui no canal. E eu acho que se você está falando dessas coisas que persistem até os tempos de hoje, eu acho que o grande barato do Todos os Mortos é que ele faz esse salto temporal, né? A gente tá num tempo ali do final do século XIX, mas ele muitas vezes começa a trazer elementos do nosso século XXI. Então, uma pichação na parede, um som de buzina de carro, enfim, helicóptero. E o que acontece? Você vê que, de certa forma, ainda que a gente tenha um deslocamento temporal muito grande, muitas das relações persistem de alguma forma. E aí o que eu acho que também é fantástico nesse filme é que ele tem todo um linguajar, toda uma formalidade que fica muito restrita mais aos brancos, né? Que eles estão de fato completamente anacrônicos, né? Nesse mundo que cada vez mais começa a ter helicóptero, começa a ter pichação. E quando a gente vai para os negros, eles pelo contrário, eles falam de uma forma um pouco mais moderna. Você vê que eles demonstram afeto um pelos outros, coisa que os brancos é uma relação muito dura. Então você vê que esses personagens brancos do filme, eles ficaram parados no tempo, como se fossem museus ali, com as roupas deles, com o linguajar deles, enquanto os personagens negros, eles modernizaram, eles acabaram assimilando essa evolução que foi tendo ali com os tempos cronológicos confusos que a gente vê. Bom, então esse foi um filme que de fato eu fiz algumas ressalvas na nossa crítica, mas ainda assim eu acho que é um filme muito interessante, tem ótimas mensagens e eu acho que vale a pena ser assistido. Atualmente esse filme ele está no cinema, mas em breve ele vai para as plataformas de streaming, então fiquem de olho porque vale a pena. E o nosso sexto lugar é um curta-metragem, ele se chama A Morte Branca do Feiticeiro Negro. E basicamente é um filme experimental que ele traz imagens de arquivos e mistura com imagens mais atuais. Com isso ele relata aí uma carta de um homem negro do século XIX que dizia que queria se matar porque não aguentava a realidade em que ele vivia. Como o Éder disse aí, é um curta experimental, então ele demanda um pouco mais de atenção para ser assistido. A gente está mais uma vez ali na época da escravidão, né, de negros escravizados. É uma carta muito potente, né, desse personagem, né, que acaba sendo um documentário, né, resgate histórico desse documento. Mas o que eu acho que é mais interessante que o diretor consegue fazer aqui é a parte do próprio título, né, a morte branca como um privilégio exclusivo das pessoas brancas, né. Então, os negros eles são mortos pelos brancos, os negros eles precisam trabalhar, os negros eles precisam continuar existindo, os brancos eles podem se suicidar. Então, o que o diretor ele faz aqui é deslocar um pouco esse entendimento, mesmo que a partir de um fato super trágico, mostrando que o homem negro ele pode decidir sobre o seu próprio corpo. Então, simbolicamente, ele está discutindo uma forma bem diferente de liberdade, uma forma bem inusitada. Então, muito mais do que suicídio, eu vejo até uma outra palavra, que eu vejo mais como se fosse uma eutanásia. Porque numa eutanásia, né, o sujeito que decide tirar a própria vida o faz, primeiro, por decisão, tal como o suicídio, mas contra uma doença incurável. E aí, no caso que a gente tem ali, passando por todo esse curta, é, no caso, a doença social do racismo. Então, assim, eu acho que é um filme fortíssimo, um filme bem porrada, seja para ser assistido, seja também pelo subtexto que ele discute, mas eu acho que foi um filme que, assim, dos que mais me impactou esse ano, certamente foi esse curta. Bom, filme experimental, cinema experimental, ele não agrada a todos, de fato. Ele fica muito naquela esfera do 880, ou você ama ou você odeia. É um filme que ele não é óbvio, é um filme que ele não joga tudo ali, né? Ele vai trazendo de diversas formas ali, de diversas maneiras, explicar esse assunto tão pesado, esse assunto tão denso. Esse filme ele ainda não está disponível em plataformas de streaming, né, em nenhum lugar desses, mas ele ainda está sendo exibido em festivais. Então, provavelmente aí no futuro a gente vai ter acesso a esse filme, aí todos vão poder assistir. Fica de olho também, pesquisa para ver quais festivais eles estão passando, porque agora todos os festivais estão sendo online, então aí é uma oportunidade de você conseguir assistir. E a gente também vai avisar no nosso Instagram lá do canal, então já aproveitem e sigam lá, porque a gente dá as dicas aí de quando os filmes começam a ficar disponíveis. Bom, a gente estava falando que vários dos filmes que a gente incluiu aqui na lista tratam de um debate racial. Você vê que a gente saiu do experimentalzão e agora a gente vai para provavelmente o nosso filme mais popular aqui da lista, que é o Amarelo, o filme ali que conta um pouco da turnê do disco do Emicida, mas também entrelaça com bastante coisa ali da cultura e de personalidades importantes
negras aqui do nosso país. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, é algo que a gente sempre traz aqui nesse canal, é quando a gente fala sobre de que forma a gente pode representar o povo negro. Até a própria música, né, que dá nome ao documentário diz, né, o Amarelo, que diz sobre que a gente não pode se resumir através só das nossas dores, né? E o filme ele traz esse outro lado bonito de vitória, esse lado de conquista, esse lado em que é possível a gente conseguir ocupar determinados espaços. Então eu acho que o filme tem essa importância por conta dessa conotação, sem contar que é um filme lindíssimo. Eu acho que a forma como ele recorta as músicas, como ele vai contando esse panorâmico histórico, é muito dinâmico, é muito didático. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo, sem perder essa parte mais bonita, essa parte mais poética. Então foi um filme que eu achei belíssimo, um grande acerto aí da Netflix, um grande acerto do Emicida. Não, pois é, eu acho que esse didatismo, como você disse, né, ele nunca perde a subjetividade, né, do jeito que ele fala, o jeito como ele vai trazer outros personagens para contar essa história toda. Eu acho que é muito louco, né, porque ainda que ele esteja falando da própria turnê do disco, ele esteja falando da carreira dele, ele não está falando dele, né, ele diz como, de certa forma, ele é a ponta do iceberg, ele é o legado de muitas pessoas que passaram antes dele para ele chegar até aqui, né, que tem toda aquela história do ontem e hoje, que tá ali explícita no filme. Mas o que eu mais ressalto nesse filme, né, sendo um documentário musical, que a gente tem uma tradição longa de fazer esse tipo de filme aqui no Brasil, e tem um vício muito grande da gente simplesmente entrevistar pessoas que ficam elogiando o personagem principal, ou que vai ser meio que um showzão, então vamos colocar os manos pra tocar as músicas deles. E nesse filme não, você vê que, como o Éder disse, né, a história das músicas se entrelaça com o discurso político que ele tem, que se entrelaça com todas essas personalidades. Então o que eu acho que é mais impressionante é como ele consegue contar tudo que existe por trás das músicas. Por que essa música está na frente de tal outra música aqui no documentário? Por que a gente está fazendo essa narrativa? Eu acho muito bonito que ele faz com o próprio espaço do Teatro Municipal, que ele começa com uma cara e depois com todos os depoimentos, inclusive os dele ali no filme, você vê que ele ganha uma outra forma. Então acho que é um filme, mais uma vez, que também trata de muito afeto. Você vê que a gente falou de um filme que tratava de muito afeto ali no século XIX, depois um que é super bruto e agora mais afeto. Então, como o Éder estava dizendo, né, existem várias formas de você poder representar o povo negro, de você poder representar o corpo negro. Eu acho que a qualidade maior é ser popular e sem perder a identidade, sem perder essa parte poética. E nada melhor do que um ano tão difícil, um ano tão trágico, que a gente teve tantas denúncias, tantas pessoas morrendo, inclusive por racismo, a gente ter esse filme que é ali uma luz no fim do túnel, um farol pra gente ter esperança também. Então, gente, esse filme, como eu disse, ele está disponível na Netflix. Então, assim, toma vergonha na sua cara, acaba esse vídeo e vai assistir. Bom, mais um curta aqui na nossa lista, mais um filme repleto de afeto. O Inabitável, ele acompanha uma mãe, né, refazendo os últimos passos da filha, né, porque ela deu um sumiço. E enquanto isso acontecem várias interações alienígenas ali, então tem um pouco de ficção científica, um pouco de drama familiar. É um curta fantástico. Se vocês querem surra de filme bom nesse canal, aqui ó, tem surra de filme bom. Inabitável foi uma grata surpresa de 2020, da dupla de diretores Enoque Carvalho e Matheus Farias. É uma dupla de diretores curta-metragistas que estão construindo aí uma carreira belíssima. Esse filme é mais um daqueles exemplos de filmes que eles retratam determinadas questões, não através da dor, mas sim através das qualidades. Ele fala de questões raciais, fala de questões LGBTQIA+, através de uma narrativa aí bastante inventiva e com um final aí que me surpreendeu bastante. Então, assim, é um filme muito bom, muito redondinho, muito bem amarradinho e que traz várias questões aí nas entrelinhas, com várias camadas. Pois é, não, ele parte de um medo diário que a população LGBTQIA+ sofre, né? No caso, a transfobia, que a transfobia pode matar, só que ele extrapola para um universo de esperança, né? Ele usa esse universo todo ali da ficção científica como se fosse um respiro, né? Então, se a realidade não pode nos comportar, que a gente possa fugir através da ficção. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que o filme faz. Inclusive, um outro filme que eu citei aqui como menção honrosa, né, Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, acho que dá uma dupla interessante, ainda que ele não trate nem de questões raciais, nem de questões LGBTQIA+, ele tem uma questão de abdução também, e de certa forma acaba sendo até meio que um anti-inabitável. Acho que são discursos muito interessantes. Eu
inclusive discutir um pouquinho disso ali no texto do Letterboxd, caso vocês tenham interesse, mas eu recomendo que vocês façam essa sessão dupla aí dos dois filmes. Esse filme ele ainda não está disponível em nenhuma plataforma também, ele está ainda passando por festivais e esse tá chiquérrimo, porque esse filme aqui ele vai pra Sundance em 2021, meus queridos. Então, vale a pena aí ficar de olho, esses diretores ainda vão fazer muitas coisas interessantes. E finalmente chegamos ao top 3 dessa humilde lista aqui de melhores filmes brasileiros. O nosso último curta-metragem aqui dessa lista, o filme ele se chama República. E esse filme ele foi feito durante a quarentena, né, do coronavírus, isso é bastante interessante. Ele conta a história aí de uma personagem que acorda em um país que se cansou de atos violentos. Mas aí quando a gente começa a analisar ali melhor as coisas, elas não são bem assim, começam a sair do trilho e aí a coisa muda. Cara, esse foi o filme que me deixou mais angustiado de toda a nossa lista aqui. Olha que 2020 já foi um prato cheio, né? Mas enfim, não à toa o próprio filme ele conversa com 2020, né? Essa personagem que ela tá ali enclausurada dentro de uma casa e ela tem uma sensação de inépcia, né? Ela não consegue fazer nada, porque ela olha as coisas de fora da janela e tem a sensação de que alguma coisa tá acontecendo, só que ela não pode fazer nada para mudar. Então, seja a questão da pandemia, seja a questão do mundo político, que às vezes chega pela televisão e mais uma vez ela não tem controle. Até o próprio título do filme, né? República, né? A gente tá entre esse espaço privado, que é a casa dela, e o espaço público, que é tudo que chega em torno dela, mas nessa república aos frangalhos ela não tem controle nenhum sobre isso. E aí esses espaços eles vão meio que se contaminando, né? O público invade o privado, ela começa eventualmente a comemorar certas conquistas, mas sempre com um olhar meio alerta. Então a sensação que eu tenho muito quando assisto esse filme é mal-estar, mas um mal-estar crítico, né? Da gente refletindo sobre todas essas coisas que estão acontecendo. E se debateu muito ao longo de 2020 aí sobre o que a gente assistia, se dava mais mal-estar pra gente, se não dava. Mas é importante a gente não ignorar as coisas que estão acontecendo, é importante sim a gente manter nosso senso crítico, por mais que às vezes sejam coisas um pouco dolorosas, né, de serem assistidas, né, de serem vistas, mas eu acho que também é importante a gente ficar nesse alerta e ter essas obras audiovisuais que também mexem com a gente, causam essa angústia também. Esse filme ele tá disponível lá no Vimeo do Instituto Moreira Salles, né, do IMS, então é só acessar lá, assistir e ser feliz ou nem tão feliz assim. Mas enfim, para trazer aí também reflexões aí um pouco mais críticas sobre questões atuais. Bom, nosso segundo lugar aqui, quem falou que não ia ter dobradinha, vai ter sim, porque República era um curta aí dirigido pela Graça Passou, e esse filme aqui, o Vaga Carne, é um média dirigido pela Graça Passou e o Ricardo Alves Jr. Então, Graça Passou já foi o primeiro lugar ali na nossa lista do ano passado de melhores filmes brasileiros também, e mais uma vez ela chega com tudo aqui, sendo de fato uma das nossas artistas mais potentes e que a gente mais gosta aqui no canal. Graça Passou, se algum dia você vê este vídeo ou algum dos nossos vídeos, saiba que você está no nosso coração, você já é já é a madrinha desse canal. Temos Hank Sansou de um lado, que aí foi quando começamos ali o canal, e aqui Graça Passou já é nossa super madrinha aqui do canal. Vaga Carne é um filme que é baseado ali na peça que ela fez, então veio do teatro, mas eu acho que ela consegue adaptar aos recursos audiovisuais de uma forma impressionante. A gente começa ali com uma voz numa tela escura falando, e de repente ela se encontra presa a um corpo negro. E aí você tem um misto de sentimentos ali, né? Ela, no primeiro momento, essa voz, né, tentando se pacificar estando nesse corpo. Essa voz, a partir do momento que começa a tomar uma certa consciência, entendendo que ela precisa continuar existindo e para isso ela precisa resistir também. Então é um filme que passa pelas dores, que passa pela luta, que tem essa veia mais teatral, mas ao mesmo tempo tem um pé muito forte no experimental e ao mesmo tempo consegue discutir coisas até de uma forma, quando a gente vai analisar cenas específicas, bastante narrativa, bem linear, assim. De fato, como você mesmo citou, é um filme mais experimental, não é tão experimental como A Morte Branca do Feiticeiro Negro, mas ele também ele tem o seu quê experimental, ele não é aquele filme que vai te jogar tudo na cara também, ele vai ali trabalhando de várias formas criativas, é um texto bastante denso, é um filme ali que trata também sobre metalinguagem, porque fala em si sobre o próprio audiovisual, e aí ele vai ganhando camadas, então é tudo que o Nathan disse, assim, só reforço. Se eu pudesse resumir esse filme em 3 palavras, que foram inclusive as palavras que a gente usou
na crítica, né, no vídeo que a gente fez, que vai estar na cartelinha aqui, é corpo, política e amor. Como essas três ideias, elas se reforçam, elas muitas vezes acabam sendo muito difíceis de se conquistar, mas para isso mesmo precisa ser reivindicado. Para vocês assistirem, esse filme está disponível lá no canal do Vimeo, do Embaúba Filmes, né, que é a distribuidora do filme, que você paga R$1, você consegue alugar e assistir o filme. É o único filme dos disponíveis que você precisa pagar alguma coisa para assistir. O nosso primeiríssimo lugar ali, ó, que ele vai levar a estatueta do 24 desse ano de 2020. Também foi um filme que a gente já fez crítica aqui nesse canal, e é o filme Sertânia. O filme ele conta a história de um jagunço que ele está prestes a morrer e nos seus últimos suspiros ele rememora aí os momentos mais importantes da vida dele. Sabe como aquela coisa ali que várias pessoas, quando tiveram uma experiência muito ali de quase morte, que elas falam, minha vida toda passou pela minha cabeça? Basicamente o filme ele traz isso, assim. Também, eu acho que é um filme que a gente pode falar, né, Nathan? Que ele tá ali um pouco ligado ali à linguagem mais experimental. Não é um filme nada linear, mas ainda assim é um filmaço. Mas eu concordo com você, acho que se a gente pudesse resumir essa lista em 2 termos filmes de debate racial e filmes meio experimentais. Porque além dos 7 filmes de debate racial, tem acho que uns 5 filmes aqui que flertam, estão ali com o pé na jaca do experimental. Mas são vários níveis de experimental, então você pode buscar um pouquinho mais ali, buscar um pouquinho mais aqui. Muita gente fala que cinema brasileiro é só aquele pataquada muito bem definida, que também tem o seu propósito. Então assim, para você conhecer outras vertentes, talvez, ou Sertânia, talvez acho que mais Vaga Carne, seja uma boa para você começar, ou até mesmo o cinema contemporâneo também, que ele é bem curtinho e também tem um quê de experimental ali. E aí falando do filme em si, né, Sertânia, caso vocês não tenham assistido a nossa crítica, foi o nosso último vídeo do canal antes desse aqui. É um filme que conversa com toda uma tradição de cinema de cangaço, que se pergunta qual que é o cinema de cangaço em 2020, que tenta colher ali traços do ideal de nação que você tinha num primeiro momento, do ideal de revolução que você tinha no segundo, desconstrói isso, pergunta até mesmo qual que é o impacto que o cinema e que a arte tem nesse debate da revolução, se houve de fato uma melhora nessas desigualdades, ou se esse povo ali do sertão nordestino continua miserável, continua esquecido. E acho que o sertão de Sertânia acaba transitando entre um espaço de progresso e um espaço de esquecimento. É um cangaceiro, um jagunço ali muito mais pessoal do que a gente está acostumado a assistir no cinema brasileiro, inclusive ali como a gente viu no Bacurau no ano passado. É muito menos a cidade, muito mais o indivíduo. Estava disponível há pouco nos cinemas, né? Porque ele, enfim, tentou até uma vaga no Oscar, mas não conseguiu. Então eu acho que provavelmente ele deve ser disponibilizado em algum streaming, em algum canal, alguma coisa assim. Vocês fiquem ligados lá no nosso Instagram que a gente vai avisar, porque esse filme, como a gente disse, é ouro. Bom, já que você citou aí nossas redes sociais, citou o Instagram, a gente fez uma enquete lá no nosso canal, perguntando pra vocês, os 24 lovers, 24 zeros, enfim, a galera que acompanha, a gente agradece demais sempre o carinho. 20 lovers, pra mim é 20 lovers. Não sei, vocês podem votar também o apelido que vocês quiserem, minha gente. A gente perguntou aí pra vocês qual era o melhor filme brasileiro aí de 2020, e adivinha quem vocês votaram? Sertânia, então a gente tá aqui, ó, alinhadíssimo. E eu já queria aproveitar o gancho para agradecer vocês que nos acompanharam por todo esse ano conturbadíssimo. Eu espero que a gente possa ter trazido um pouco de alegria para vocês, um pouco de crítica, um pouco de reflexão. Esse canal foi crescendo aí a passo de formiguinha, como a gente vem todos os anos, mas a gente faz porque existe vocês que continuam assistindo a gente. Por favor, deixem também os seus filmes favoritos aqui na descrição, brasileiros. Lembrem-se que são filmes lançados em 2020. Fale aí qual que é o filme favorito, se vocês tiverem sugestão que vocês querem ir para 2021. Enfim, tá aberto aí para suas mágoas e ressentimentos aí da pandemia, e é nóis. É isso, gente. Olha, muito obrigado, assim, mais uma vez reforçando aí o que o Nathan disse, assim, vocês são muito especiais e tem uma galera muito assídua que chega a gente, que comenta, que interage. Isso é muito, muito maneiro e dá mais força pra gente continuar. A gente também vai fazer a lista de melhores filmes estrangeiros. Então, fica aí de olho, porque em breve sai essa outra lista também. Muito obrigado e até a próxima.